Você não era nem nascida em 96? Eu não era nascida, nasci em 2000. Lélia, ela não era nascida. Nasci 4 anos depois, viu, Lélio? Ela não era nascida, tá? Quero dizer. Não posso nem perguntar pra ela, né? Né, Lélio? Mas eu posso votar, eu vou de Marcelo Ramos. Eu votaria. Eu vou do Marcelo Ramos, pelo gol aí, né, que deu o título pro Cruzeiro. Ele que foi o artilheiro do Cruzeiro, inclusive, né, na Copa do Brasil. Nessa enquete eu fico de Marcelo Ramos. Olha, viu, Zé? Ela fica em cima do muro, não, tá? E também o fato dela não ter nascido ainda na época dessa Copa, não significa que ela não é uma estudiosa do futebol, porque ela tá aqui, pra estar aqui tem que saber muito. Né? Exatamente. E ela é uma estudiosa e ela já viu tudo pela internet. Exatamente. Inclusive no portal, né, Di? No Tempo Esporte, tem tudo aí relembrando esse título super importante do Cruzeiro, tá no nosso portal. Pra turminha de casa, que também não era nascida em 96 como eu, pode acessar o nosso portal, que tem a matéria aí completa pro cruzeirense relembrar, né, Di? E quem sabe sonhar mesmo, né, com esse épita esse ano, quem sabe? Quem sabe, uma inspiração. Exatamente. Então vamos, né, Babi, mostrar aqui os dois times daquela final, né, a do Parque Antártico, o jogo final mesmo. A gente tem uma arte aqui pro pessoal recordar aí os times da reta final aí da Copa do Brasil de 96, jogo no Palestra Itália. O público foi de 29.139, o árbitro foi o Sidraque Marim do Santo Jesus, amado. Você lembra dele, né, Lélio? Lembra, Léo? Lembro, o sergipano era ruim pra chuchu. É por isso que eu tô falando. Não tem como esquecer, né? Marinho do Santo Jesus, amado. Mas ele nesse momento, ele tinha status aí de árbitro de um dos 3 melhores do futebol brasileiro. Só pra você ter uma ideia. Ele, o Wilson de Souza Mendonça, meu Deus do céu. Então vamos lá, Babi. Pois é, o Palmeiras que era praticamente uma seleção brasileira, né? Mesmo. A gente traz aqui a escalação com nomes poucos conhecidos aí, né, Dimara? Com Veloso, Cafu, que dispensa comentários, Kleber, Cláudio e Reinaldo, Júnior, Sandro Blum, Amaral e daqui pra frente nomes básicos do futebol. Marquinhos e Cris, Djalminha, Rivaldo e Luizão. Luizão que inclusive fez esse primeiro gol aí do Palmeiras na final, né? Com 5 minutos de jogo, abriu o placar. E aí que era comandado por Luxemburgo, que a torcida do Cruzeiro também conhece muito bem. Palmeiras que era praticamente uma seleção brasileira naquela época, era um dos melhores times do país e era conhecido como aquele time dos 100 gols, né, Dimara? Fazia muito gol nesse ano. Exatamente. Timão, né, Lélio? Aí é o seguinte, coloca a escalação do Palmeiras aí, porque o Cláudio, ele era o lateral e o Kleber é o Clebão, o zagueiro. É o Clebão. Né? O Cruzeiro e de Atlético. E o Reinaldo é o Reinaldo também, que foi revelado pelo Atlético. Exatamente. E o Júnior é o lateral esquerdo no lugar do Sandro Blum, que veio jogar depois no Atlético. E aí, Rivaldo, todo mundo sabe, Djalminha, Marquinhos, que foi do Flamengo e tudo mais. Era realmente um time muito forte. Eu fui ao primeiro jogo aqui no Mineirão, a gente até comentou sobre isso, né? Recentemente, houve o empate por 1-1 aqui e todo mundo falou, lá não tem jeito, pelo que o Palmeiras estava jogando, faz o gol rapidamente, 5 minutos estava 1-0 para o Palmeiras, mas depois o time conseguiu se encaixar bem no jogo e virou na etapa complementar, fazendo 2-1, e lembrando que tinha naquela época o gol qualificado, o gol fora de casa, e aí o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil em pleno Parque Antártico, para muitos a maior conquista da história do Cruzeiro na Copa do Brasil. E o time do Cruzeiro? Pois uma máquina também, né? A gente começa com Dida, que foi um dos grandes nomes dessa final, né? Se não fosse por ele aí, o Cruzeiro talvez nem conseguiria ter levado esse título. Vitor, Gelson Baresi, Célio Lúcio, Nonato, que tá hoje aí no painel aí na Toca da Raposa, né? O Fabinho, Cleison, Ricardinho, Palinha também aí tá na toca, tá no painel exposto ali na toca, com o Marcelo Ramos e o Roberto Gaúcho, que foram eles que fizeram gol, né? O Roberto Gaúcho que empatou ainda no primeiro tempo pro Cruzeiro. E aí no fim do segundo tempo, no cruzamento do Roberto Gaúcho, Marcelo Ramos garantiu o título aí pro Cruzeiro em 96. Timaço também, né, Di? Era um time muito bom. Aliás, o Cruzeiro, né, o Lélio, em alguns times que ele teve, esse aí chegou a um título e tudo mais.
Às vezes eu acho que os times não eram tão valorizados quanto eles eram competitivos, né? Esse time do Cruzeiro era muito competitivo. Muito competitivo, né? Foi um time muito bem armado pelo técnico Levir Coupe. O Cruzeiro, como a gente viu aí, jogava ali com o Cleison, ele estava já praticamente deixando de ser um centroavante para virar de fato um volante, né? Para dar todo o suporte para o Palhinha jogar. E meu voto é pro Palhinha. Na minha opinião, ele que foi o grande craque do Cruzeiro na Copa do Brasil, com partidas memoráveis, inclusive contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Vasco. Era um jogador muito diferenciado. E esses caras lá na frente, era o Roberto Gaúcho pela esquerda, né? Porque se jogava como segundo atacante, mas na verdade ele sempre foi ponta, e o Marcelo Ramos como centroavante, e um centroavante, assim, que foi um dos melhores que eu vi atuando, e para muitos, né, dessa geração mais nova, depois do Ronaldo, foi ele. Sim. É o Marcelo Ramos, que uma certa vez, jogando pelo Atlético Paranaense, foi substituído e aplaudido de pé pelo público que estava no Mineirão. Eu me lembro bem, eu estava trabalhando nesse jogo, mas era um time muito forte. E o Vitor, onde ele estava, levantava o troféu. Era impressionante, viu? É verdade. E deixa eu ver aqui, o Clever Alves está dizendo Dida para ele. Muita gente falando Dida aqui. O Evandro diz, cadê o Dida nesta lista, Dimara? Porque só podia colocar 4, entendeu? Aí a gente escolheu os 3 atacantes, mas deu a vocês a chance de falar quem vocês gostariam, o outro no chat, ok? Então, o Afonso lá de Sabará tá mandando abraço, obrigada. Quem mais aqui? O Evandro eu já falei, né? Que ele falou que é o Dida. O Marcelo Nascimento tá perguntando se nós vimos o gol do Messi. O Lélio viu. Eu não vi, não. Golaço, cobrando falta. Boa tarde a todos, foram excelentes, todos foram excelentes. Grande nome foi o Dida, que parou o Palmeiras nos 2 jogos, inesquecíveis. Não, mas aí só vale a final? Aí pra mim na final é o Dida. Não, o que a gente tá falando é do campeonato todo, né, gente? Da campanha toda, né? Isso, da campanha toda pra mim foi o Palhinha. Que time importante, é o Palhinha novo, tá, gente? Esse aí. É o que a gente chama de novo e do antigo. Um era o Vanderlei. O Vanderlei já nos deixou. Esse é o Jorge. O William Batista disse Dida e Nonato foram gigantes. Também Nonato, claro, né? Deixa eu ver o que mais. Dida, o maior goleiro que atuou no Cruzeiro é o Marcos Tolentino. Leandro Senna tá dizendo grande, meu amigo Capitão Nonato. O Antônio tá dizendo Vitor, lateral que ninguém fala, ganhou tudo e mais um pouco na carreira. É verdade, o Vitor, ele estava numa fase fantástica dele aqui no Cruzeiro, né? Ele é maluquete, né, Olé? No São Paulo, depois veio pro Cruzeiro, exatamente. Foi pro Vasco, ele ganhou a Libertadores pelos 3, São Paulo, Cruzeiro e Vasco. Você tem uma ideia da importância dele, né? O Edmar Silva, Cruzeiro tem muita tradição, esse time do Palmeiras era uma máquina, Cruzeiro é muito copeiro. É por isso que ele ficou com essa fama, né? E todo mundo chama o Cruzeiro de time copeiro, o maior vencedor de Copas do Brasil. Deixa eu ver aqui, o Anderson Luciano. O Palmeiras abriu mão do melhor jogador na época, o Miller. Miller tinha saído então do Palmeiras? Não sei, não lembro disso. Eu também agora não tô lembrando. Vou procurar aqui. O Flávio Linhares está falando, o Miller foi vendido. Ele está dizendo aqui que o Miller foi vendido na época. Mas também, se pensar bem, será que era difícil pro Miller? É difícil, né, meu cara? A linha de frente aí do Palmeiras, você vai e pega. O Djalminha com o Rivaldo Luizão. É difícil. Onde que ele ia jogar? Miller, hein? O Miller, que depois veio pro Cruzeiro, teve aquela importância toda na Copa do Brasil de 2000, né? E tudo mais, que fez história no Cruzeiro também.